Olá! Na aula de hoje nós iremos iniciar a unidade 2 do programa da nossa disciplina de Materiais de Construção Civil 1, que vai tratar sobre as propriedades dos materiais. Na unidade 1 nós falamos sobre uma parte introdutória e como é importante nós selecionarmos bem os materiais que nós vamos utilizar na construção civil, seja os materiais relacionados à instalação hidrossanitária, instalação elétrica, a parte de estruturas de concreto, a parte de alvenaria, né, a parte de esquadrias, tá? Nós devemos selecionar de forma correta para que a nossa edificação ela tenha um bom desempenho de qualidade e siga as regras e diretrizes da norma 15575, que é a norma de desempenho. Então, dos pontos que eu abordei na aula 1 é que a extrema para você fazer uma boa escolha vai depender da sua experiência como profissional, dos seus conhecimentos técnicos, tá? Do custo daquele material, da disponibilidade dele na cidade, mas principalmente das propriedades dos materiais para que ele consiga desempenhar suas funções. Então, aqui nessa aula de hoje, vamos dividir essa unidade em duas aulas. Nós vamos falar sobre todas as propriedades inerentes aos materiais, que é importante nós, como engenheiros civis, sabermos, que é a parte das propriedades físicas, elétricas e térmicas. Física-mecânicas, elétricas e térmicas. Então, as propriedades físicas e mecânicas dos materiais, vamos iniciar por elas, tá? As propriedades dos materiais, elas dizem respeito ao tipo e à intensidade que aquele material vai dar de resposta se ele for, se for aplicado nele um estímulo específico, tá? Então, esses materiais, eles têm propriedades que nós devemos checar que vão ser muito úteis na engenharia, tá? Porque a gente vai definir qual é o tipo de aplicação que aquele material vai ter na construção civil. Então, as propriedades dos materiais, principalmente as propriedades físicas, dependem da homogeneidade do material. Se o material ele apresenta para uma dada propriedade uma igualdade nas três dimensões, nas dimensões x, y e z, que a gente chama de material isotrópico, ou se ele, aquela propriedade, ela apresenta uma igualdade apenas em uma das direções, tá? Que é a grande maioria dos materiais, que a gente chama de material anisotrópico. Então, um exemplo de material que aquela propriedade só responde em uma direção é a resistência mecânica das madeiras, tá? A resistência mecânica da madeira ela depende principalmente do sentido de orientação das fibras. Na direção paralela às fibras, a resistência ela tem de ser maior, e na direção transversal perpendicular, essa resistência tem de ser menor. Então, aqui a gente exemplifica o exemplo da madeira, né? Aqui a madeira ela é sujeita ao ensaio de compressão paralela às fibras. Você tem uma tendência de encurtar as células da madeira, uma compressão, tá certo? Perpendicular às fibras no eixo longitudinal e uma compressão inclinada. Então, os valores da resistência em cada peça dessa, a gente nota que a compressão normal, no sentido em direção às fibras, elas são 0,25 dos valores apresentados se você fizer uma compressão paralela. A compressão normal é aquela compressão perpendicular, a paralela vai dar uma resistência maior. Massa específica é outra propriedade física. Massa específica, nós vamos utilizar muito esse conceito de massa específica quando nós vamos trabalhar com agregados, miúdo e graúdo, e que essa massa específica ela vai ser considerada no dimensionamento de traço de argamassa e no dimensionamento de traço do concreto. Então, a massa específica, o que ela é? Ela é a massa dividida por volume. Ela pode ser expressa em quilos por metro cúbico, gramas por centímetro cúbico ou quilo por decímetro cúbico. Massa específica versus densidade, né? Qual é a diferença entre as duas? A massa específica é o quociente entre a massa e o volume de material, é uma propriedade de uma substância. E a densidade, embora seja massa sobre volume, a massa específica é a propriedade do objeto, tá? A densidade é uma propriedade do objeto. Então, aqui tem alguns materiais com suas massas específicas em gramas por centímetros cúbicos, né? Os metais, polímeros, cerâmicas, tá? Aí os metais, aqui está representado por lítio, potássio, ouro, tungstênio, alguns polímeros, que é o estireno, que é muito utilizado, a cerâmica, tá? Aí tem um exemplo, isso aqui foi tirado do livro do Callister, tá? Ou o livro do Isaia também, né? Que na parte do que é o livro de Bracon também tem essa mesma tabela. O quadro, né? Que ela está fechada nas laterais, não seria um quadro. A porosidade, a porosidade ela é importante porque ela vai indicar o grau de absorção de água do material.
Quanto mais poroso mais for o material, menos resistente ele será. Então, a porosidade será o quê? O volume total menos o volume sem vazios, dividido pelo volume total, vezes 100. Quanto maior for essa porosidade, mais ele vai absorver água, menos resistente vai ser. E que é muito importante essa porosidade quando nós formos considerar argamassas e concreto, porque a durabilidade e a resistência de uma argamassa de concreto, ela cai, tá, com a quantidade de água absorvida. Tá? Então, ele influencia as propriedades como resistência mecânica, permeabilidade e condutibilidade térmica. A absorção, né, que é a propriedade do material absorver e reter a água. A absorção do material é calculada pela massa daquele material encharcado de água, que a gente chama de massa saturada, menos a massa daquele material seco em estufa, dividido pela massa seca vezes 100. Vamos agora falar sobre as propriedades elétricas. As propriedades elétricas, a primeira que nós temos que observar é a resistividade elétrica, ou seja, é a resistência daquele material de passar a corrente elétrica. A resistividade é a resistência do material através da corrente elétrica dividido, multiplicado pela área da seção transversal, tá? Dividido pela distância entre dois pontos da medida da voltagem. Então, aqui a gente tem a resistividade elétrica de alguns materiais, também do livro do Carlos do Isaiah, do Ibracon. Para as principais, a gente nota que a resistividade elétrica ela é menor nos metais, tá certo? E essa dificuldade de passar energia elétrica ela é maior nos polímeros, né? Eles são isolantes, polímeros, enquanto que os metais são condutores de energia elétrica. Aí aqui a gente tem também com relação ao concreto, tá? A resistividade do concreto. E aí essa resistividade do concreto ela vai influenciar na corrosão das armaduras. Quanto menor for a resistividade, maior a probabilidade de corrosão da armadura. E uma vez que o material pode tornar difícil a passar de energia elétrica, ele também pode tornar essa passagem, essa possibilidade de passar a corrente elétrica também fácil, que é o inverso da resistividade, que a gente chama de condutividade elétrica, que é o inverso da resistividade. Tá? Então, aqui a gente tem vou chamar de uma régua, né? Que ela classifica os materiais em isolantes, semicondutores e condutores de energia elétrica de acordo com essa condutibilidade térmica, tá? Elétrica, desculpe. Então, os materiais isolantes são geralmente os PVCs, tá certo? A borracha, madeira seca e os polímeros, tá? Os semicondutores são alguns metais, tá certo? E os condutores são o ferro, a liga de cobre, liga de alumínio, tá? Então, os fios de cobre são excelentes condutores elétricos, em que o cabeamento dele de borracha é um excelente isolante. Então, agora vamos falar sobre as propriedades térmicas, tá certo? As propriedades térmicas é aquela propriedade que vai acontecer a transferência de calor entre dois materiais. Essa transferência de calor ela pode ser de três formas. A convecção, que é quando você coloca assim, tem um fogo, né, uma fogueira, você coloca a mão em cima da fogueira, você sente aquele calor. Tá? A condução, que é quando você pega numa peça metálica, por exemplo, uma panela que está no fogo, e que ela tenha a haste dela metálica, quando você pegar, você vai conduzir calor para a sua mão, né? Você pode se queimar. Ou então através da irradiação, que também é um pouco parecida com a convecção. Então, a capacidade térmica de um material, tá certo? Vai ser a possibilidade daquele material em absorver calor, a propensão daquele material a absorver calor da sua vizinhança externa, tá certo? Então, essa capacidade térmica, ela vai ser a energia exigida dividida pela variação em temperatura, e ela vai dar sempre em calorias por graus Celsius, tá? A condutividade térmica é o que ela vai ser o que? A capacidade de um dado material de transferir calor, tá? Então, a condutividade térmica, ela vai ser a condutividade térmica vezes a área da seção transversal dividida pela gradiente de temperatura através do corpo, tá? Então, aqui a gente tem alguns materiais e vamos colocar com relação... E essa propriedade térmica é muito importante para ambientes, tá? Do que, por exemplo, você tem um quarto da tua edificação que ela é exposta à incidência do sol direta, então isso vai tornar aquele cômodo mais quente e a gente tem que tentar tornar com que ele fique
mais agradável, diminuir a temperatura interna dele. Então, aí vamos considerar fazendo parede interna ou então parede externa. Aí a gente tem, por exemplo, parede interna de concreto com espessura de 10 centímetros sem reboco. Então, ela vai ter uma condutividade térmica de 2,70. Uma parede já rebocada, 2 faces de concreto, aí já é baixa condutividade térmica, vai estar um pouquinho melhor. Quando você tem utilizar um bloco de tijolo com espessor de 12 centímetros rebocado das 2 faces, aí baixa, o conforto térmico ainda é melhor, é 1,90. E quando o bloco vazado tem espessor de 25 centímetros, que ele é mais grosso, então a condutividade térmica baixa para 1,33, melhor ainda, tá? Para a parede externa, se você tiver tijolo cerâmico com espessor de 25 sem reboco, condutividade de 1,75. Tijolo cerâmico aí mais fino, de 12, rebocado nas 2 faces, 2,50. Então, essa condutividade térmica de pé de tijolo, se você utilizar um tijolo novo, comparar com um tijolo de 14, 16, o ambiente que tem com tijolo, que foi feito com tijolo 14, 16, vai estar mais confortável termicamente do que um com tijolo mais fino, tá? E parede de concreto, rebocada ou sem reboco, ela tem uma condutividade térmica maior, aquele ambiente vai ser mais quente. Então, vamos falar agora sobre a expansão térmica. A expansão térmica é aquela propriedade que é relacionada àquele objeto, diante de uma variação de temperatura, a temperatura aumenta, ele vai se expandir, e quando a temperatura diminui, ele se contrai. Isso é extremamente importante quando a gente trabalha com material cerâmico, tá certo? Porque o material cerâmico, por isso a gente tem que fazer o rejunte, porque a cerâmica, diante do calor do dia, ela vai expandir, e à noite, quando a temperatura baixa, ela vai contrair. E aí, se não tiver o rejunte, o que vai acontecer com essa placa cerâmica do teu piso? Ela vai fissurar, tá certo? Então, é muito importante saber essa expansão térmica. Então, o coeficiente de expansão térmica, ela vai ser o quê? Vai ser a variação do comprimento, que é o comprimento final menos o comprimento inicial, sobre o comprimento inicial multiplicado pela variação de temperatura. Expansão de temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial. O coeficiente de expansão térmica volumétrica, ele vai ser o quê? O volume final menos volume inicial, que é a variação de volume, sobre o volume inicial vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, aqui a gente tem, um engenheiro irá construir um piso de concreto que ficará exposto ao ambiente, a máxima variação térmica no local, que é 30 graus, e a placa tem comprimento de 10 metros. Sabendo que o coeficiente é menos 10, qual é a variação do comprimento da placa? Então, você vai ser o quê? Vai ser o comprimento 1 sobre 10 a 5, vai ser o quê? Igual ao comprimento... vai ser a variação do comprimento, tá certo? Que você quer descobrir, dividido pelo comprimento inicial, que é 10, vezes a variação de temperatura, que é 30, tá certo? Então, quanto é que vai ser o teu, esse teu variação de volume, tá certo? Então, você vai ser 10 vezes 30, tá certo? Que dá 300, e vai dividir por 10 à quinta, né? 10 à quinta, ele é 10.000, ó. Então, você vai ter uma variação de comprimento de 0,03 metros, tá certo? Que, se você multiplicar por 100, você vai ter uma variação de 3 centímetros, tá certo? Então, esse é um exercício de propriedade térmica. Vamos agora falar sobre as propriedades mecânicas. Uma das principais propriedades mecânicas importantes com relação a materiais é com relação à resistência mecânica, se esse material for sujeito a forças externas, tá? Que a gente chama de resistência à compressão, tá? Então, a tensão é o quê? A força aplicada dividir pela área da seção transversal, tá? E aí, a unidade de força do Sistema Internacional de Unidades é o Newton. Porém, no Brasil, é utilizado o quilograma-força. Então, 1 quilograma-força é igual a 9,80 newtons, tá? E na medida diária, ele normalmente utilizado milímetro quadrado, tá certo? Que é newton por milímetro quadrado, que é o nosso famoso MPa. Então, 1 MPa
é 1 newton por milímetro quadrado, que é 0,102 kg/força por milímetro quadrado, que é 10,2 kg/força por centímetro quadrado. Essa é a dimensão de MPa. E a gente utiliza muito esse MPa para determinar o que? A resistência à compressão. Ou então a resistência que é a estrutura de concreto de pré-ré. Por exemplo, uma edificação vai ter um FCK de 30 MPa, 40 MPa, tá? É esse exemplo. Então, aqui a gente tem outras propriedades mecânicas, que seria a tração, de você pegar o material e tracionar. Isso é muito importante, que a gente vai ver um ensaio de laboratório, que é a tração da barra de aço. Isso é a compressão, que é a tendência de esmagar o componente. A flexão, que é você fletir o componente, tá certo? O cisalhamento, né, que ele deslizar. E a torção, que é muito importante você saber essa propriedade da torção, porque quando a gente for trabalhar com maçanetas de porta, tá? Que é a força de torção. Elasticidade, tá? A elasticidade, tá certo? É quando você vai em cima da mola, né? Você vai pegar a mola, vai puxar a mola, tá certo? Dizendo a mola perfeita. Você puxa a mola e aí depois, quando você soltar, ela volta ao seu estado inicial, tá certo? Isso aí é um exemplo de quando a tensão para, a deformação cessa. É o exemplo da mola perfeita. E é muito importante saber, para poder nós sabermos o molacidade que nós vamos falar na nossa segunda aula. Então, que essas referências bibliográficas que nós utilizamos, sempre falando que o nosso livro base é o livro Materiais de Construção do Falcão Bauer, volume 2. E complementar o livro do Ibracon.